Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, nós estamos no livro do Apocalipse. Bendito seja Deus, já estamos chegando ao final do livro do Apocalipse. Peçamos juntos o Espírito Santo para que nós possamos mergulhar o nosso coração na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós, para que o nosso coração ele esteja atento às promessas de Deus, à graça de Deus, para que nós não nos desviemos da vontade de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós faremos hoje, então, os capítulos 19 e 20 do Apocalipse. Diz assim: depois disso, ouvi no céu como que um imenso coro que cantava: Aleluia! A nosso Deus a salvação, a glória e o poder, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Ele executou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e pediu-lhe conta do sangue dos seus servos. Depois recomeçaram: Aleluia! Sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Então, os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Lembrando, meus irmãos, que ontem a gente viu a queda da Babilônia, né? A gente entrou nesse contexto do Apocalipse que fala aí da queda da grande prostituta, né? Então vem dizer, o capítulo 19 começa falando sobre isso, né? E então é dada glória a Deus, porque os juízos do Senhor são justos e verdadeiros, né? Nós falamos sobre a realidade do juízo ontem, do julgamento de Deus, né? E agora a gente entra a partir do versículo 5, onde vai falar aqui da vitória, né? Do Cristo, da vitória de Jesus. Do trono saiu uma voz que dizia: Cantai ao nosso Deus, vós todos, seus servos que o temeis, pequenos e grandes. Nisso ouvi como que um imenso coro, sonoro como o ruído de muitas águas, e como ribombar de possantes trovões que cantava: Aleluia! Eis que reina o Senhor nosso Deus, o dominador. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque se aproximam as núpcias do Cordeiro. Sua esposa está preparada. Quem é a esposa do Cordeiro? É a igreja, né? A igreja é a esposa do Cordeiro. Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. A igreja que precisa estar revestida de santidade, né? Pois o linho são as boas obras dos santos. Então, a santidade, né, de vida dos santos, e nós somos convidados a sermos estes santos, junto com todos os outros, né, que entregam a sua vida à santidade, fazem com que a igreja seja revestida desse linho, né, dessa veste branca, né, como a noiva adornada para o noivo, que é o Cordeiro, né? Foi-lhe dado revestir-se de linho puríssimo e resplandecente. Lá no versículo 9 diz assim: Ele me diz então, escreve: Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: essas palavras são palavras autênticas de Deus. Isso te lembra alguma coisa? Felizes os convidados para a ceia das núpcias do Cordeiro, né? Quando nós participamos da Santa Missa,
Nós vivemos essa realidade, né? Ali, ainda no momento, na oração eucarística, né? Antes de nós comungarmos Jesus, nós então contemplamos o altar, onde o sacerdote então eleva, né, Jesus no seu corpo eucarístico, né? Na Eucaristia, corpo e sangue. E ele diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor, ou para as núpcias do Cordeiro, né? Nós somos esses convidados e o nosso coração precisa se alegrar, né? Nosso coração precisa se rejubilar no Senhor, porque nós somos convidados e nós precisamos ser achados dignos de participar do banquete do Senhor. Nós precisamos ser achados dignos de participar das núpcias do Cordeiro. Nós precisamos ser dignos do céu. Precisamos. Nós já fomos salvos por Jesus, Ele já fez a parte dele. Agora cabe a nós fazermos a nossa parte. Precisamos fazer. E continua então: prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz: não faças isso, eu sou um servo como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Vi ainda o céu aberto, e eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas e traz escrito um nome que ninguém conhece, senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome é Verbo de Deus. Seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes vestidos de linho fino de uma brancura imaculada. De sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações pagãs, porque ele deve governá-las com cetro de ferro e pisar o lagar do vinho da ardente ira do Deus dominador. Ele traz escrito no manto e na coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é maravilhoso, né, gente? Jesus é maravilhoso. É interessante, né? Tem um videozinho de uma senhorinha tá rodando, já tem muitos meses que esse videozinho tá rodando. Nos últimos dias ele voltou aí a estar, né, em alta aí na internet, e ela então tem ali um encontro pessoal com Jesus, né? Ela se encontra com Jesus, Jesus vai até ela estava se sentindo sozinha, ela estava infectada, né? Pelo menos no vídeo que eu vi dizia que ela tinha sido infectada pelo Covid, e que ela se sentia sozinha, pediu para Jesus um abraço, e Jesus foi e abraçou ela e ficou com ela, e ela fala: Jesus é lindo, ela vai relatando a experiência, né? Cada um de nós pode relatar aí a experiência que nós tivemos com Jesus. Jesus é maravilhoso, né, gente? E olha só o que esses versículos vêm dizer sobre ele, né? Ele é fiel, mas ele é fiel com letra maiúscula, né? Ele chama-se fiel, o nome dele é este, né? Ele é fiel e verdadeiro, com letra maiúscula, fiel e verdadeiro. Nós buscamos fidelidade, né? Nós queremos fidelidade e nós queremos verdade. A nossa alma anseia por fidelidade e por verdade. Por mais que muitos de nós não vivam fidelidade e verdade, mas o homem foi criado, a mulher foi criada para fidelidade e para verdade. Por isso nosso coração anseia por Jesus, porque ele é o fiel e ele é o verdadeiro. E é por isso que o nosso coração deseja tanto estar na presença dele, por isso que na presença dele tudo aquilo que é necessário a nós, tudo aquilo que nos falta é preenchido pela presença de Jesus, né? Jesus é maravilhoso, ele é fiel, ele é verdadeiro, ele é maravilhoso, né? Vai dando aqui as características dele, e no final diz que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então nós precisamos nos prostrar diante de Jesus, gente, entregar a nossa vida, entregar tudo que nós somos, tudo que nós temos, sem reservas, né? Sem querer deter nada para nós, sem querer ficar com nada. Jesus, ele é, né? Ele é o grande eu sou, com o Pai, com o Espírito, né? Que a gente está buscando ainda.
Tá querendo preencher o vazio, né? Tem uma música antiga do Valmir Alencar que diz isso, né? Ainda da época do Vida Reluz, não dá para preencher vazio com vazio. Gente, não dá para preencher vazio com vazio, né? A gente preenche o vazio com aquilo que realmente pode preencher. A presença de Deus é maior do que tudo, né? Vamos lá para o capítulo 20, a sorte do dragão. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo, que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi também outros tronos, sobre os quais se assentaram aqueles que receberam o poder de julgar. Eram as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E todos aqueles que não tinham adorado a fera ou sua imagem, que não tinham recebido o seu sinal na fronte nem nas mãos. Eles viveram uma vida nova e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os outros mortos não tornaram a vida até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos. Depois de se completarem 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Sairá dela para seduzir as nações dos 4 cantos da terra, Gog e Magog, e reuni-las para o combate. Serão numerosas como a areia do mar. Subiram à superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade querida, mas desceu um fogo do céu e as devorou. O demônio, o sedutor delas, foi lançado num lago de fogo e de enxofre, onde já estavam a fera e o falso profeta, e onde serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, né? Então, essa é a sorte do dragão, gente. O dragão, ele vai ser derrotado, né? Aquilo que a Bíblia chama aqui, porque é um tempo muito extenso, né? Não devemos tomar 1000 anos aí ao pé da letra, mas por um longo tempo, e depois o seu aniquilamento total, né? Porque essa é a sorte do dragão, né? Essa é a sorte do dragão, foi uma escolha, né? E uma escolha péssima, uma escolha muito ruim. O dragão que escolheu apartar-se de Deus, né? Mais do que isso, escolheu rebelar-se contra Deus. E nós precisamos pensar, será que eu também vou escolher rebelar-me contra Deus? Será que eu também vou escolher apartar-me de Deus? O que é capaz de nos fazer nos afastarmos de Deus, nos apartarmos de Deus? O pecado, gente. O pecado. O Antigo Testamento, a palavra de Deus vai dizer que a mão do Senhor não é demasiadamente curta para nos alcançar. Mas foram os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o nosso Deus. Então, Deus jamais vai colocar uma barreira entre nós e Ele. Quem coloca uma barreira somos nós, com o nosso pecado. Então, vai ter sido uma decisão, né? No final das contas, tudo passa pela nossa decisão. Eu vejo que o livro do Apocalipse, o tempo inteiro, ele nos interpela nesse sentido, né? Nós precisamos tomar uma decisão, né? Não adianta a gente colocar a culpa no diabo, não adianta a gente colocar menos ainda a culpa em Deus, né? Por isso que a gente reza o minha culpa, a minha máxima culpa, né? É a gente que tem que decidir, somos nós que temos que escolher, né? E aí a gente entra aqui no versículo 11 e diz assim: Vi então um grande trono branco e aquele que nele se assentava. Os céus e a terra fugiram de sua face e já não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Abriram-se livros e ainda outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro, segundo as suas obras. O mar restituiu os mortos que nele estavam, do mesmo modo a morte e a morada subterrânea Cada um foi julgado segundo as suas obras. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Quem é que está querendo ir para o tanque de fogo, né, gente? Todo que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. E acabou, né? E finish, ponto final.
tem mais, né? Não tem meu pé me dói, como minha mãe dizia, não tem meu pé me dói. Acabou, né? Depois que tiver o julgamento, depois que o livro se abrir, que o livro da vida se abrir, depois que os mortos forem julgados conforme o que estiver escrito nesses livros, segundo as nossas obras, gente, acabou, entendeu? Tá tudo lá, ó, tá tudo sendo escrito, né? Aí a gente vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando, vai brincando. Vai brincando com as coisas de Deus, vai brincando com a graça, vai brincando com a vida dos outros, vai brincando com a nossa própria vida. A gente não faz caso de Deus, a gente não faz caso da palavra de Deus, a gente não faz caso das coisas de Deus, a gente não faz caso do outro, porque a gente não ama a Deus, a gente também não ama o outro, a gente também acaba não se amando, né, a si próprio, a gente vai se entregando às dissoluções, aos pecados, a gente vai se entregando ao mal. E depois vai reclamar, porque está escrito no livro da vida, né? Tem tempo, tá vivo tem tempo, né? Tá vivo tem tempo, tenho dito isso aqui na leitura do Apocalipse. Buscar uma confissão, buscar o arrependimento, a conversão autêntica do coração, buscar o sacramento, gente, buscar arrancar a hipocrisia, né? Porque a hipocrisia ela é tão terrível que tem gente que pode estar buscando os sacramentos, né? Pode estar se confessando, comungando, indo na igreja, mas a hipocrisia ela faz esconder o pecado, e às vezes a pessoa vive isso tudo escondendo o pecado. Misericórdia, né? Então nós não podemos viver a hipocrisia, a mentira, né? Às vezes a nossa vida é uma mentira, a gente não pode viver a mentira. E não podemos viver uma vida de pecado, seja ela escondida ou seja ela pública. Todo mundo vê, todo mundo sabe o que eu faço, porque também tem uma outra hipocrisia aí, né? Às vezes a pessoa leva a vida toda errada e fala assim, ah, fulano tá na igreja. Mas pelo menos eu não tô na igreja, né? Pelo menos eu não... Mas isso é hipocrisia também, você não está na igreja, meu irmão, mas você é chamado também à conversão, né? Quem está na igreja toma vergonha na cara rápido, porque já era para ter tomado. Quem não está na igreja, vem. Quem não se aproximou de Deus, vem. Quem se afastou dos sacramentos, volte para o Senhor, porque ainda dá tempo. Depois que morrer, só Deus na causa, né? Se tiver ido para o inferno, não tem mais jeito, né? Se tiver ido para o inferno, só lamenta. Então, enquanto está vivo, vamos ficar esperto, né? E não vai ser nada interessante, né, gente? A gente ser julgado, a gente entrar em desespero, né? Falar, nossa, eu queria viver de novo, eu queria voltar atrás, eu queria fazer diferente, não vai dar mais tempo, vai ser muito triste. Então, vamos pedir a Deus a graça de converter hoje, né? Vamos pedir sobre nós a graça de Deus, que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, que o Espírito Santo nos preencha, nos lave, nos purifique, nos restaure, nos renove. Pela intercessão da Virgem Maria, nós te pedimos, Mãe, a graça de sermos dignos do paraíso. Ajuda-nos, Mãe. Leva-nos, Mãe. Conduza-nos pela mão. Intercede por nós, para que venha o Espírito Santo, o santificador das nossas almas, sobre nós. Para que Jesus tenha misericórdia da nossa alma. Para que nós nos convertamos verdadeiramente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos quase acabando, hein, gente? Amanhã a gente acaba o Apocalipse, hein? Não perca! Amanhã a gente acaba o Novo Testamento, né? Acabando o Apocalipse. Bendito seja Deus.